Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Você já teve curiosidade sobre o tarô, mas nunca chegou a tentar fazer uma leitura de verdade? Ou talvez você até já tenha aí um baralho como esse em casa, mas sempre pensou que ainda não sabe o suficiente para tentar usar mesmo? Muita gente olha para o tarô e imagina que é uma coisa complicada, cheia de regras, ou que existe aí a necessidade de um dom especial para conseguir fazer a leitura. E por causa disso, muitas pessoas acabam nem tentando. Mas a verdade é que uma leitura de tarô pode ser muito mais simples do que parece quando você entende a lógica por trás das cartas. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Como funciona uma boa leitura de tarô na prática, mesmo que você nunca tenha aberto um baralho antes. A ideia aqui não é complicar o tarô, muito pelo contrário. Eu vou facilitar a tua vida. Eu quero te mostrar como o processo realmente acontece. Porque quando você entende o básico, o tarô deixa de parecer um mistério e começa a fazer sentido. Ele flui. E se você quiser aprender tarô de uma forma mais profunda, eu deixei o link do meu método aqui na descrição desse vídeo, onde eu te ensino a fazer a tua primeira leitura de tarô em apenas 7 dias. Meu nome é Nath Chaza, eu sou taróloga profissional desde 2023 e hoje eu também ensino outras pessoas a aprender tarô de uma forma clara, prática e sem confusão. A primeira coisa que você precisa entender é que uma leitura de tarô não começa nas cartas. Ela começa na pergunta. Mesmo quando a pessoa chega e fala, eu não quero fazer pergunta específica. Sim, ela tem uma situação em mente, sabe? Ela quer saber ali sobre o casamento, ou sobre o trabalho, ou até como andam as energias dela no geral, em todas as áreas da vida, mas tem uma coisa que ela quer saber. Então esse é um detalhe muito importante, porque o tarô tira dúvidas, ele responde perguntas. Ele não funciona também quando alguém simplesmente abre as cartas sem saber o que quer entender. Dá para fazer? Até dá, mas não é o ideal. Por exemplo, se alguém pergunta, minha vida vai dar certo? Essa pergunta é muito ampla, não tem norte, não tem direção. E as cartas podem mostrar muitas coisas diferentes. Agora, imagina uma pergunta mais clara. Alguma coisa como, o que eu preciso entender sobre essa situação que eu tô vivendo agora? E explica a situação. Tá acontecendo no meu trabalho, tá acontecendo tal coisa entre eu e meu marido. Ou que atitude pode melhorar essa situação? Quando a pergunta é clara assim, a leitura também fica muito mais clara. Então, o primeiro passo de uma boa leitura de tarô é sempre definir uma pergunta objetiva. Mesmo em jogos amplos, depois você vai perceber que ele é composto por perguntas. E depois da pergunta vem o momento de fato, tirar as cartas. E aqui existe outra coisa que muita gente imagina errado. Muitas pessoas acreditam que já precisam começar aprendendo tiragens muito complexas, e isso não é necessário. Uma leitura simples pode ser extremamente profunda, principalmente para quem está começando. Uma das formas mais fáceis de fazer uma leitura é, por exemplo, usando o método das 3 cartas. Essa é uma tiragem simples, clara e muito eficiente. Por exemplo, a primeira carta pode representar a situação atual. Ela mostra o momento que a pessoa está vivendo. A segunda carta pode representar o desafio ou bloqueio dessa situação. E a terceira carta mostra como destravar essa situação e fazer as coisas fluírem. Ela representa o caminho ou o conselho. Ela mostra o que pode ajudar a pessoa a lidar com aquilo. Percebe como isso já cria uma estrutura para a leitura? Nessa leitura a gente tem a situação, o desafio e o conselho, né? A resposta de como
resolver essa situação. Só com isso já é possível fazer leituras muito interessantes. Agora vem a parte que realmente faz a leitura acontecer, a interpretação. Muita gente acha que ler tarô é só decorar os significados, mas na prática não é bem assim. O tarô funciona muito mais como uma linguagem simbólica. Cada carta tem imagens, personagens, objetos, expressões, cores. Tudo isso comunica alguma coisa. Quando você olha para uma carta, você começa a observar o que essa imagem está te mostrando. Por exemplo, se uma carta mostra alguém caminhando, igual aqui a carta do louco, isso pode indicar movimento. Se uma carta mostra alguém esperando, igual aqui o eremita, isso pode indicar pausa. Se aparece uma carta como o mago com símbolos de transformação, pode indicar mudança. Então a leitura começa quando você observa o que a carta está te mostrando. Outro ponto importante é entender que as cartas não funcionam isoladas. Elas funcionam em conjunto. Isso significa que a mensagem aparece quando você olha para as cartas juntas. Imagina aí uma situação onde aparecem 3 cartas. A primeira mostra desejo de mudança. A segunda mostra um conflito, o motivo de querer essa mudança. E a terceira mostra clareza. Isso pode indicar que a pessoa está passando por um momento de decisão. Primeiro existe um desejo de mudança, depois aparece um momento de tensão e depois surge uma compreensão sobre o caminho. Percebe como as cartas contam uma pequena história? Essa história é a leitura. O papel do tarólogo é olhar para as cartas e explicar o que essa história representa dentro do contexto da vida da pessoa através da pergunta que ela fez. Ou através ali do jogo, né, que você está fazendo, que, como eu já te expliquei, o jogo ele é composto por perguntas, se é um jogo mais amplo. Outra coisa que ajuda muito na interpretação é observar os detalhes das cartas. O tarô é uma linguagem visual. As imagens são cheias de símbolos, a posição das figuras, a direção do olhar, os objetos presentes na carta. Tudo isso ajuda na interpretação. Por exemplo, se uma figura está olhando para frente, igual aqui nossa amiga sacerdotisa ou sassá para os mais íntimos, isso pode representar foco no futuro. Ou se sair aí uma figura onde a pessoa está olhando para trás, pode representar apego ao passado. Se a carta mostra movimento, pode indicar ação. Ou se mostra alguém parado, pode indicar espera. Esses pequenos detalhes enriquecem muito a tua leitura. Que nem aqui o nosso amigo enforcado, olha só, essa é uma carta que fala de quê? Fala de espera, fala de impossibilidade de resolver uma coisa agora, ele está atado, amarrado, né? Outra coisa importante é entender que o tarô não serve só para prever acontecimentos, ele serve principalmente para trazer consciência. Muitas vezes as cartas mostram alguma coisa que a pessoa já sente, mas ainda não conseguiu enxergar claramente. A leitura ajuda a organizar essa percepção. Por isso, o tarô pode trazer orientação. Pode ajudar alguém a refletir sobre escolhas que precisam ser feitas. Pode mostrar caminhos possíveis. E uma boa leitura também depende muito da forma como você explica o que você está vendo. A leitura não é só abrir as cartas e sair falando palavras soltas. Ela precisa fazer sentido dentro da situação da pessoa. Você conecta a carta com a pergunta. Explica o que aquilo pode representar para essa pessoa. E mostra qual é a mensagem principal da leitura. Quando a pessoa entende a mensagem da leitura, ela sai com mais clareza sobre a situação que ela foi te consultar. Também é importante lembrar da responsabilidade de ser um tarólogo.
O tarô não deve ser usado para criar medo, nem para fazer a pessoa sentir que não tem controle sobre a própria vida. As cartas mostram tendências, mostram reflexões, elas mostram caminhos, mas as decisões sempre pertencem à pessoa. Uma boa leitura orienta, ela não impõe destino. Agora deixa eu te contar uma coisa que ajuda muito quem está começando. A prática faz toda a diferença. No começo pode até parecer difícil interpretar. Isso é completamente normal, igual qualquer coisa que a gente vá começar. Mas quanto mais você pratica, mais natural a tua leitura fica. Você começa a reconhecer padrões, começa a entender os símbolos com mais facilidade. Uma coisa que muita gente percebe quando começa a estudar o tarô é que o baralho começa a fazer sentido com o tempo. No início você aprende o significado básico das cartas. Depois começa a perceber mais esses símbolos. Por isso muita gente se surpreende quando começa a estudar tarô. Porque percebe que não precisa esperar anos para entender o baralho. Com método e prática, a leitura começa a fazer sentido muito mais rápido do que parece. Então, para resumir como fazer uma boa leitura de tarô na prática, pensa em alguns pontos simples. Primeiro, fazer uma pergunta clara. Segundo, usar uma tiragem simples. Terceiro, observar as cartas juntas. Quarto, interpretar os símbolos dentro do contexto. Quinto, explicar a mensagem de uma forma clara. Quando esses pontos estão presentes, a leitura já se torna muito mais consistente. Se você quer aprender tarô de uma forma organizada e começar a fazer as suas primeiras leituras com segurança, eu tenho um método onde eu te ensino exatamente esse processo passo a passo. Inclusive, como você pode fazer a tua primeira leitura em apenas 7 dias. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá nos comentários também. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funciona uma leitura de tarô, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, já deixa aquele like pra mim também. E nos próximos vídeos eu vou continuar explicando o tarô de uma forma simples, clara e aplicável na vida real.